Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, me chamo tal, moro no interior de São Paulo. Conheci seu canal no YouTube há mais ou menos 2 meses e gostaria de contar um pouco sobre a minha história. Conheci um homem, trabalhávamos juntos e começamos a nos relacionar no ano seguinte, após o intermédio de uma amiga. Durante os primeiros meses que trabalhamos juntos, nem nos falávamos, éramos de departamentos diferentes. Aí terminei um relacionamento e me senti muito triste, carente. Essa amiga falou tanto dele, que ele me achava linda, que ele tinha vontade de falar comigo, que acabei facilitando o contato. Embora trabalhássemos juntos, tivemos nosso primeiro contato via Facebook. Achei ele um cara incrível, inteligente, com um bom papo. Era muito bonito, mas tinha um defeito gravíssimo. Era casado. Bem. Vou até circular aqui. Gente, quem acompanha eu há tempos aqui? O que vocês acham que vai dar? Merda. Vocês já viram um e-mail que chegou aqui, quando a pessoa fala no início? Ele só tinha um defeito gravíssimo. Casado. Bem... tem esse defeito? Então tá bem. Tchau, gato. Deixa eu seguir meu caminho, né? Eu não quero dor de cabeça, bem. Mas as pessoas insistem. André, eu sempre tive muito preconceito com mulheres que se envolviam com homens comprometidos. Casado, noivo, namorando. Sempre gritei aos 4 cantos que isso era coisa de mulher vagabunda. Quando dei por mim, começamos a nos relacionar. Fui muito feliz com ele, confesso. Então, meu anjo, eu já não faço isso. Aqui, já fiz. Se vocês pegarem vídeos do começo do canal, eu criticava muito as amantes, detonava. Minha cabeça também era outra e graças a Deus a gente muda. Hoje, a minha questão aqui não é essa. Não é falar que é vagabunda, que é isso, que é aquilo. Não é essa. A minha questão é, bem, você está entrando num enrosco. Então aqui, o meu problema não é a amante. O problema é, filho, você vai sofrer. O meu raciocínio hoje, ele vai nesse sentido. No sentido de que, gente, tem determinadas coisas que a gente tem que perceber de antemão. Aquele terreno não é favorável para eu lançar minhas sementes. Homem casado, mulher casada, é um desses tipos de terreno. Então, essa é a questão para mim hoje. Para mim é simples. Ele era extremamente carinhoso comigo, atencioso e romântico, muito romântico. Certa vez fui para Curitiba e ele foi até lá para me encontrar. Enfim, deu várias demonstrações de que ele me amava. Apesar de tanta felicidade, o fantasma do casamento dele sempre nos rondou. Tentei terminar com ele pela primeira vez depois de quase 1 mês de namoro. Porém, ele chorou muito e não consegui terminar. Ele chorou! Essa situação se repetiu por várias vezes. No ano seguinte, nosso relacionamento foi descoberto. Fui chamada pelo meu chefe e passei pelo pior constrangimento da minha vida. Todos lá sabiam que ele tinha um casamento longo, com um filho pequeno. Sempre fui muito séria e tímida. Nunca quis chamar a atenção por nada. De repente, virei o centro das atenções. Chegava para trabalhar e parecia que todos me olhavam e falavam de mim, me julgando como eu fazia antigamente. Só não pedi a conta do emprego por causa dele. Nossa! E eu achando que você não tinha pedido a conta do emprego porque, preciso trabalhar, porque o emprego era bom. Não pediu por conta dele. Ele me deu muita força para que continuasse lá. Chegou a ir até o gerente para dizer que não tínhamos nada, que era boato e que não fizessem nada contra mim. Em janeiro do ano seguinte, do outro ano agora, ou seja, já tem 2 anos que eles estão juntos. Exatamente 1 ano depois, fomos demitidos. Eu tinha quase 3 anos de casa e ele 10 anos. Embora ele nunca tenha admitido, acredito que ele sentiu muito de ter saído de lá. Ele cresceu muito na empresa e tinha um cargo alto, ganhava bem. Apesar dele ser casado, conseguíamos de certa forma maquiar a situação, pois trabalhávamos na mesma empresa e tínhamos os mesmos horários. Nos víamos de manhã, almoçávamos juntos, nos víamos depois do trabalho e ficávamos juntos até tarde.
Ai, credo. Isso que eu falo, tá vendo? Isso eu acho tão desumano, porque assim, o cara simplesmente vive um namorinho e tem como desculpa o trabalho. Tem os mesmos horários, tem tudo, então bate tudo. Então ele vive um namorinho. Então isso eu acho desumano com a esposa. Né? Tem uma pessoa sendo tão enganada. Os finais de semana e feriados ele sempre passava comigo. Ah, mas então ele não mora na mesma cidade. Então ele trabalha na empresa e a empresa é numa cidade diferente de onde a esposa dele mora, porque não é possível. O único dia que não nos víamos era o domingo, mas ele me ligava. Logo que fomos demitidos, comecei a perceber o distanciamento. Passamos a nos ver menos, provavelmente porque ele não tinha desculpa para sair de casa. Olha lá, falei? Nesse período, cheguei a conversar com ele e perguntar se ele queria terminar, pois estava muito distante de mim. Ele dizia que me amava e me pedia ajuda e compreensão. Felizmente, ele arrumou um emprego, porém na cidade onde ele morava. Ah, falei, só podia ser cidade diferente. Com isso, ficamos mais distantes ainda. Porém, quando não nos víamos, ele me ligava. Certo dia, em um domingo, ele me ligou como de costume, porém um número começou a me ligar no celular na mesma hora. Percebi que o prefixo era da cidade dele. Era a mulher dele me ligando. André, entrei em desespero. Ele desligou o celular na mesma hora e pediu encarecidamente que eu não atendesse. Horas depois, ele me mandou um SMS dizendo que ela havia achado mensagens dele para mim no outro celular que ele tinha, um aparelho mais antigo. Meu bem. A casa uma hora sempre cai. Vivi um inferno a partir desse dia. Ela me ligava 1000 vezes, mandou SMS dizendo que eu não era uma mulher direita, deixou mensagem me ameaçando. Nunca tive tanto medo em toda a minha vida. Para poupá-lo, eu não respondi nada, mas disse para ele que podia dizer que não havia mais nada entre a gente. Diante de tamanha situação, pedi para que ele não me procurasse mais, mas ele ficou revoltado comigo e disse que eu estava pulando fora. Não era verdade, mas como eu podia continuar aquele relacionamento? O fato é que ele deu um jeito e contornou a situação. Continuamos juntos, mas cada vez mais distantes. Ele já não me ligava com frequência e ver era a coisa mais difícil. Ele passou a se comportar como o típico homem casado que tem um caso com uma mulher. E você queria o quê? Aquele príncipe atencioso, cheio de carinhos, passou a ser um homem desatencioso e que brigava por tudo. Depois de 3 anos de relacionamento, eu já estava muito envolvida. Era muito difícil para mim terminar com ele, até porque ele continuava dizendo que me amava. Em maio deste ano, do ano que ela me enviou o e-mail, ele foi demitido novamente. Ficou muito mal, doente, abatido. Teve um dia que nos encontramos que ele estava amarelo, com os olhos fundos, parecia estar muito mal. Tentei de todas as formas dar apoio a ele, pois ele me ajudou muito quando fiquei sem emprego também. Me dava força, me botava para cima, até me acompanhar em entrevista de emprego ele me acompanhou. Claro, tudo isso antes da história do SMS. Nos últimos meses senti ele diferente comigo. Não tinha mais aquele brilho nos olhos quando me via. A impressão que eu tinha é que ele não gostava mais de mim, mas tinha carinho talvez, ou se sentia responsável por mim. Disse a ele várias vezes que sentia ele muito diferente e que ele não era obrigado a ficar comigo. Disse também que achava que ele tinha se acertado com a mulher dele e não queria me contar. Ele só dizia que era mais fácil não estar comigo, que nossa relação era muito delicada, mas que estava comigo por escolha. Não chorava mais quando eu falava em terminar. Tivemos uma briga em junho e eu disse a ele que estava muito cansada daquela situação toda e que havia desistido dele. Ele tentou consertar, mas fui irredutível. Nas 2 semanas que passaram depois do ocorrido, ele continuou me mandando mensagem de bom dia, como de costume, mas não escrevi mais nada. Eu perguntava se ele estava bem e ele às vezes nem respondia. Aparentemente, passava horas sem mexer no celular, parecia que estava evitando falar comigo. André, nossa história era tão complicada que recebi uma super proposta de trabalho que recusei por 4 vezes pelo fato da irmã dele trabalhar lá. Na ocasião da entrevista, nem sonhava com isso. Por fim, acabei entrando na empresa e em julho fiz uma viagem a trabalho com ela.
Fiquei com muito receio quando eu soube e resolvi dividir com ele. Apesar dela não ter ideia de nada, fiquei com medo. Ele nem se importou, como se não tivesse nada a ver com aquilo. Sofri muito nessas 2 semanas, vendo ele cada vez mais distante de mim, mal falava comigo, não chamava mais de amor como antes. Aquilo estava me doendo tanto que resolvi mandar uma mensagem por WhatsApp, dizendo que eu estava sofrendo com aquela postura dele, que se ele não me queria mais podia ter falado, pois eu dei várias chances a ele. Pedi para que cortássemos contato, pois me doía demais ver alguém que havia me dado tanto carinho me tratar com aquela indiferença. Ele me respondeu dizendo que estava em um momento péssimo, que só tinha pesadelo, que não saía mais de casa, que só fumava e que eu estava bem, trabalhando, ganhando bem. Finalizou a conversa dizendo: "Quero que você seja feliz." Foi a última coisa que ele me mandou. Nossa, André, aquilo me matou. Fiquei arrasada, destruída. Pela primeira vez ele demonstrava claramente que não me queria. Fiquei tão sem reação que apenas respondi dizendo que eu sabia que ele estava passando por uma fase difícil, mas que esta fase iria passar e que, quanto a mim, eu iria seguir o meu caminho. Ele sequer respondeu. Me senti muito mal, muito triste com aquela sensação de ter jogado os últimos 3 anos da minha vida pela janela. É isso que eu falo de se envolver com pessoa casada. Vocês estão entendendo? Antes, o meu foco era errado. Antes eu ia em cima da amante, como você está errada. Não, hoje o meu foco é, bem, você está enfiando sua vida no toba. Então, o meu foco hoje é para querer alertar. Meu anjo, não faça isso. Com você. Essa aqui, ó, é a sensação de que eu joguei os últimos 3 anos da minha vida pela janela. É isso mesmo, meu bem. E eu vou te dizer, dê graças a Deus que foram só 3 anos, porque eu já atendi gente que foi 20. 20 anos, meu bem. Dos 20 aos 40. Agora, com 40, tá ali com seus 40 anos, sentindo que podia ter conhecido alguém ao longo desses 20 anos. Ele continua casado, tem a família dele, tem os filhos dele e ela. É isso que eu falo. Eu sofri muito durante esse período, pode ter certeza, não eram só flores. Me sentia à margem da vida, sabe? Mas eu me apaixonei por ele. Ele me deu tudo, ou quase tudo, que eu nunca tinha tido. Como sempre fui muito... Não deu tudo não, bem. Não deu tudo não. Vocês não podiam sair de mãos dadas. Você não podia passar Natal com ele, você não podia passar Ano Novo. Você teve essa chance de aí, a gente ficava junto, almoçava junto, ficava até tarde junto, final de semana ele ficava menos no domingo. Você só teve isso, nega, porque ele morava numa cidade diferente e tinha o trabalho como desculpa. Só. Porque senão você teria ficado no porão da vida dele, ó. Como sempre fui muito séria, as pessoas não se aproximam. Vivi poucas histórias na minha vida. Cheguei aos 35 anos sem casar e sem ter filhos e sinto uma frustração muito grande por isso. No início do relacionamento ele falava mal da mulher, que o casamento não existia, mas era mentira, era aquela conversinha clássica. Pois é. Nossa, fala mal da mulher, o casamento nem existia. Pois é, o casamento nem existia e ele está com ela até hoje. O fato, André, é que depois desse dia eu nunca mais o procurei. Fiquei muito mal na primeira semana, só chorava, vivia com pena de mim e não podia desabafar com ninguém sobre o que estava acontecendo comigo. No auge do desespero, procurei pela internet vídeos que falassem sobre término de relacionamento. Achei muita coisa boba, sabe? Mas dei a sorte de encontrar um vídeo seu. As coisas que você dizia no vídeo me tocaram tão forte que assisti o vídeo novamente e passei a acompanhar o seu canal diariamente. Vou levar para a vida a história de não fabricar tristeza. Tem um capítulo no meu livro, no Dor de Amor Tem Jeito, que só falo sobre isso, né? Estou separada dele há quase 3 meses. Nunca mais o procurei e nem ele a mim. Sofri no princípio por isso, me senti rejeitada, mas hoje dou graças a Deus. Talvez, se eu não tivesse tido certeza que ele não me queria mais, estaria com ele até hoje.
nesse relacionamento sem futuro? Provavelmente estaria sim. Não fabrico tristeza, não leio mensagens, não olho as fotos, procurar, nem pensar. Não desejo mal a ele, sabe? Torço para que ele arrume logo um novo e bom emprego. Ele me ajudou muito em um momento difícil e não consigo ter raiva. Acho que ele em algum momento gostou de mim. Se não gostou, me enganou direitinho. Hoje fabrico alegria, estou cuidando do meu visual, planejando viajar, algo que eu amo fazer, e estou acreditando no amor. Sei que vou encontrar um cara legal e vou construir uma história ao lado dele, desde que ele seja solteiro, viu bem? Não gostaria que fosse agora, porque o término é recente e preciso desse tempo sozinho e também porque não quero cometer os mesmos erros do passado. Ah, eu não gostaria que fosse agora, mas isso não é o destino que manda, meu anjo, é você. Ah, eu quero conhecer alguém legal, bacana, tal, mas não gostaria que fosse agora, porque agora eu não tô pra... Então, bem, eu tenho que me posicionar. Se eu conhecer alguém hoje, eu não vou ficar com essa pessoa. Porque eu não estou no meu tempo. E eu tenho que respeitar o meu tempo. Todo esse processo de desintoxicação devo aos seus vídeos. Todos os dias que bate aquele desânimo, é você quem me levanta. Hoje aprendi que coisas ruins que aconteceram na minha vida foram por escolha minha. E a superação do término é um processo. Não tem como dar um clique e pronto, acabou tudo. Fiz o que achei que devia ser feito. Nunca mais o procurei e sei que se amanhã bater uma vontade, não o farei. Torço para que ele se acerte com a família dele e eu estou indo atrás da minha felicidade. Hoje me sinto liberta. Não preciso mais viver como uma bandida, que fica escondida pelos cantos, que não pode fazer uma ligação para o namorado, que precisa ficar mentindo o tempo todo. Das coisas de ser amante. Não sinto falta dele, sabe? Até porque eu já sentia quando ainda estava com ele. Sentia falta do que vivemos na época em que trabalhávamos juntos. Sentia que éramos muito amigos, muito parceiros, mas hoje vejo que era apenas um castelo de areia. Se tivesse carinho por mim, não teria agido daquela forma tão seca. Hoje vejo que a gente sofre por amor, chora, mas a vida continua. A terra continua girando, o sol continua nascendo, as pessoas continuam sorrindo. Exatamente assim. Estou te escrevendo este longo depoimento para que saiba mais uma vez como você ajuda as pessoas. Se eu tivesse visto os seus vídeos antes, acho que eu teria pulado fora desse relacionamento antes. Eu também acho. André, você me salvou, muito obrigada. Ô, meu bem, que bom, né? Tá vendo? Garanto que a partir de agora você nunca mais entrará num tipo de relação como essa. Ou seja, tirou as lições, né? Tirou. A gente tem que tirar as lições para a vida da gente, né? Isso é fato. Sempre, sempre, sempre a gente tem que tirar as lições. Certo, meus queridos? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.